Pois é, estou percebendo, né? Estou percebendo. Mas tranquilo, vamos começar já já, a gente tem muita coisa para ver. Bom, pessoal, enquanto a gente não começa, eu vou dando alguns avisos, até porque isso aqui está sendo gravado. Primeiramente, como vocês sabem, perceberam na semana de estudos divertidos, a gente já deixou os estudos dirigidos e, e os exercícios de fixação dos três primeiros pontos, que seria 7, 8 e 9, certo? A gente também deixou o exercício complementar da segunda unidade. Esse exercício ele tem o objetivo de complementar a carga horária, de compensar faltas para quem está com excesso de faltas, né? Tem alguns colegas com excesso de faltas. Vocês, nessa disciplina, podem ter até 18 faltas, tá? Mas tem gente com excesso, já tem gente reprovado por faltas na turma de vocês. E aí, quem já estiver reprovado por falta, a gente dá uma oportunidade. O que, é que o aluno tem que fazer? Esse exercício complementar, mas lembrando, ele é para todos, e falo ponto extra, estou falando aqui no caso das pessoas que já estiverem reprovadas por falta, né? E que ele pode ser feito até o dia 1º de dezembro, ou seja, tem um prazo aí de mais de um mês, e abono excesso, ou seja, o que passar de 18 faltas, ele vai cobrir, tá? E aí, nesse caso do aluno que já está reprovado por faltas na primeira unidade, o que, é que esse aluno ele tem que fazer? Ele tem que fazer esse exercício da complementar da segunda unidade e todas as atividades previstas na segunda unidade, quer seja, exercícios de fixação e também exercícios de fixação e também os estudos dirigidos, tá? Semana que vem eu vou deixar os três últimos, que seria do ponto 10, 11 e 12, tanto o exercício de fixação quanto estudo dirigido já para vocês irem fazendo, né? Para não deixar tudo para a última hora, né? E aí contaria a partir de 15 dias. Outra coisa é que a gente já tem uma previsão para a entrega dos seminários, a gente já colocou no menu, todos os alunos têm que participar dos seminários. Quem não conseguiu se encaixar em grupo de jeito nenhum, pode apresentar individualmente, porém, utilizando a metade do tempo, é preciso fazer a pré-inscrição. Entenderam? E hoje, pessoal, e aí eu peço que vocês que estão ouvindo falem para os colegas que no começo da aula de hoje eu falei isso. Então, vamos lá.
Pronto, perfeito. Vocês estão entrando. E aí a gente vai começar o ponto 8. A meta de hoje é passar o ponto 8 para vocês. E começar o ponto 9, tá certo? Boa noite, Mauricélia. Boa noite, Rosilene. Boa noite a todos e a todas. Gente, eu vou começar a apresentação do ponto 8. Esse ponto 8 é curtinho, hoje a meta é passar o ponto 8 para vocês e começar o ponto 9. Pessoal, o ponto 8 é responsabilidade internacional. Responsabilidade internacional, basicamente, é a responsabilidade civil aplicada internacionalmente. Então, ela segue mais ou menos os mesmos princípios e conceitos básicos da responsabilidade civil. O exercício complementar do ponto 2 é relativo a um caso de responsabilidade internacional, foi um artigo científico que eu fiz, analisando a eventual responsabilidade da China pela pandemia do coronavírus, né? Eu recomendo que vocês leiam esse artigo, ele já foi publicado, inclusive tem uma referência em relação ao artigo de Mauzuoli sobre o mesmo tema, né? A responsabilidade internacional, então, é a reparação devida pelo Estado, organização internacional causadora do dano. A princípio, a responsabilidade internacional ela só envolve sujeitos de direito internacional público, quer seja o Estado soberano e a organização internacional. A natureza jurídica da responsabilidade internacional, ela é muito... Percebam, os conceitos básicos de responsabilidade internacional são basicamente os mesmos conceitos básicos que vocês estudarem responsabilidade civil, né? Ela pode ser subjetiva, e aí, quando ela é subjetiva, ela está fundamentada na teoria da culpa, ou seja, a responsabilidade internacional, se o dano foi causado com culpa lato sensu, né, que envolve o dolo, a má-fé, a intenção, a negligência, a imprudência e a imperícia. Por sua vez, a responsabilidade objetiva segue a teoria do risco, ou seja, para a configuração da responsabilidade internacional, não precisa comprovar culpa, basta que exista uma atividade que gere um risco e que, dentro dessa teoria do risco, seja comprovado um nexo de causalidade entre o dano e o agente que o causou. E tem a responsabilidade integral. A maioria dos autores coloca a responsabilidade integral como objetiva. Porém, porque ela é baseada na teoria do risco também. Determinadas atividades têm um risco e quem é o responsável por aquelas atividades deveria responder independente da culpa, pelos danos que aquele tipo de atividade de alto risco causar. Só que qual é a diferença da responsabilidade objetiva para integral? É que a responsabilidade integral, ela é absoluta, ou seja, ela não tem exceções, gente. O Estado, no caso de uma responsabilidade integral, responde, não fica sujeito às excludentes, como caso fortuito, estado de necessidade, né? Então, ele responde mesmo assim.
Formas de responsabilidade internacional. Daqui a pouco acho que eu vou voltar sobre isso, mas a regra é o seguinte, a responsabilidade internacional, em regra, ela é subjetiva, tá? E pronto, essa é uma diferença para a responsabilidade civil, porque na responsabilidade civil interna, o Estado, em regra, responde de forma objetiva, né? Pronto, no âmbito da responsabilidade internacional é o contrário, o Estado responde subjetivamente, em regra. A responsabilidade internacional em relação à forma pode ser direta ou indireta. Direta é quando o dano é causado pelo Estado, por seus agentes. Indireta é quando o dano ele é causado por entidades que estão sob responsabilidade do Estado, como unidades da federação, colônias, daqui a pouco a gente explica melhor sobre isso. E pessoas físicas que não estejam ocupando cargos públicos, por exemplo. Por comissão ou omissão. Por comissão é quando demandam um ato positivo, né? A responsabilidade se dá através de um ato concreto, objetivo. E omissão é quando o Estado não realizou, por exemplo, no caso do Estado, a organização internacional, não realizou uma ação que que teria a obrigação de realizar. Essa aí teria... Oi, pode perguntar. Eu fiquei com dúvida quanto, por exemplo, no caso das queimadas no Pantanal, o Estado ele poderia responder indiretamente e internacionalmente por conta dessas queimadas? Não. Por que não? Porque, veja só, ali é uma situação diferente, né? A princípio, o Brasil, porque há quem defenda que a responsabilidade ambiental ela deveria ser objetiva integral, mas atualmente ela não é. A responsabilidade atualmente em questões ambientais, no âmbito internacional, infelizmente ela é subjetiva. E aí, dentro desse critério de subjetividade, você poderia trabalhar, inclusive, excludentes, né, para o Estado não responder por aquela questão de queimada, alegar que aquilo é culpa de terceiro, alegar que aquilo ali é um caso, uma força maior, né? Não existe caso fortuito, daqui a pouco a gente fala sobre isso, força maior, enfim. Então, naquela situação, o Brasil não responde. Porém, há uma pressão internacional, que aí é uma coisa diferente, para que o Estado brasileiro tome medidas para minimizar ou reduzir ou até mesmo acabar com essas queimadas que ocorrem, entendeu? E os doutrinadores defendem que a responsabilidade ali deveria ser objetiva ou até mesmo integral. Entendi, obrigada. Convencional ou delituosa. Convencional é quando decorre do descumprimento de um tratado ou contrato. Delituosa é quando decorre de um descumprimento de um tratado normativo geral. Elementos essenciais da responsabilidade internacional para a RESEC. Então, quais são os elementos essenciais que ele coloca? E a maioria dos autores seguem essa posição dele. Primeiro, se são elementos essenciais, a gente tem que lembrar que a responsabilidade internacional só vai ocorrer se houver a presença desses três elementos. Se faltar um deles, não existe a responsabilidade internacional. Então, primeiramente, um ato ilícito, sob a ótica do direito internacional. Segundo, a imputabilidade, que é a capacidade de responder. E, nesse caso, só é imputável, a princípio, o Estado e a organização internacional. E a ocorrência de um dano material ou imaterial. Lembrando que dano material é todo aquele dano que pode ser
quantificado economicamente. Já o dano imaterial é aquele dano que somente pode ser estimado. Para a responsabilidade internacional, deve ficar comprovado um nexo de causalidade entre o Estado causador do dano e o ato ilícito. Então, da mesma forma, reparem aqui que a responsabilidade civil no âmbito do direito interno tem que haver um nexo de causalidade, a não ser no caso da responsabilidade integral, porque aí o nexo é meramente normativo, né? O nexo não é fático. E como eu falei aqui, a regra geral é a responsabilidade subjetiva, né, que demanda a comprovação da culpa lato sensu, que seria formada pelo dolo, e a culpa stricto sensu, formada por negligência, imprudência ou imperícia. Em relação a isso, é o seguinte, pessoal, a não ser que exista uma previsão convencional, um Estado só responde pelo dano que causar a outrem se ficar comprovada essa culpa lato sensu, tá? Inclusive, esse é um dos fatores que dificulta a eventual responsabilidade da China pela pandemia do coronavírus. Porque, a princípio, não há elementos, claro, existe todo tipo de teoria da conspiração e bobagem, que a gente não tem confirmação fática de que aquilo seria realidade, a gente só pode trabalhar com fatos concretos, que o vírus foi gerado no laboratório chinês, até mesmo que a China, pronto, um caso que seria mais fácil, se o vírus tivesse saído do laboratório e a gente tivesse comprovação disso, ele poderia alegar negligência, entendeu? O fato de consumir, a China consumir animais exóticos, todos os países, inclusive o Brasil, consomem animais exóticos. Que coisa mais exótica e perigosa do que comer ostra na praia, ou como o pessoal, na época que eu era criança e adolescente, lá no sertão, o pessoal comia muito peba, que, aliás, é um animal que transmite lepra. Lepra não, hanseníase, agora chamam mais nem lepra. Então, pessoal, em relação, não há elementos, né, para a gente responsabilizar a China, e isso, inclusive, é devido ao fato da responsabilidade aí ser subjetiva. Porque, sendo subjetiva, eu preciso provar que houve dolo, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. A responsabilidade absoluta ou integral só é admitida quando o dano decorre de um objeto nuclear espacial. Mas aí é por força de tratados internacionais, tá? Se o dano foi causado por um objeto nuclear espacial, nesse caso, a responsabilidade ela é absoluta, ela é integral. Certo? Mas isso é por força de tratados. Então, como é que seria um dano nuclear? Por exemplo, se uma usina nuclear vazou de um país para outro, dano espacial, se caiu um satélite de um país em outro. Olha, não achem que isso é coisa de ficção científica, não. Eu não sei se vocês lembram, há poucos anos atrás, aliás, poucos anos não, ano passado, um satélite chinês estava para cair e acabou caindo no Pacífico Sul, poderia ter caído no Brasil, mas caiu no Pacífico Sul, né? Se caísse no Brasil, causasse dano, a China responderia integralmente, mesmo que aquela queda fosse causada, por exemplo, por uma questão da natureza, uma força da natureza, porque sendo a responsabilidade absoluta, não admite as excludentes, tá? Do mesmo jeito em relação ao vazamento nuclear, por exemplo. Se esse vazamento fosse provocado por um terremoto, como já ocorreu, o Estado responderia caso gerasse danos a outros estados. A responsabilidade é direta, como a gente já falou,
quando o dano foi causado por agentes do próprio Estado. Pode ser servidor político, pode ser servidor público. No caso do presidente da República, ele tem imunidade, mas o Estado não, tá? Então, por exemplo, se o presidente da República deu uma declaração que foi ofensiva a outro Estado, aquilo pode gerar responsabilidade para o país, não necessariamente para a pessoa dele, mas para o país, sim. Já a responsabilidade ela é indireta quando o dano foi causado por pessoas ou entidades a serviço do Estado, como, por exemplo, unidades da Federação. Então, se Pernambuco, por exemplo, causasse um dano à França, quem responderia seria a República Federativa do Brasil como um todo. Colônias. Se a Guiana Francesa causasse um dano ao Brasil, a França responderia, já que ela é uma colônia francesa, né? Aliás, a França não usa mais o termo colônia, não, mas é. Eles chamam agora territórios de ultramar. Protegidos, acho que Estado protegido hoje só tem Porto Rico. E ações dos particulares. Nesse caso, seriam particulares que não ocupam cargos públicos, entenderam? No caso dos particulares, o Estado só responde se foi negligente. Ou seja, tem que provar a negligência, que também é uma modalidade, como vocês sabem, de responsabilidade subjetiva. Pessoal, por exemplo, nesse caso, se um brasileiro fizesse um ato terrorista nos Estados Unidos, o Brasil só responderia por esse ato terrorista se ficasse comprovado que o Brasil foi negligente. Do contrário, sendo uma pessoa que não ocupa cargo público, que não está a serviço do Estado brasileiro, a princípio o Estado não responde pelos danos que o seu cidadão particular causar a outros Estados. Ô, professor. Pode perguntar. Quanto à questão da imigração, o Estado ele pode ser responsabilizado caso ele não queira receber imigrantes ou tenha normas que proíbam? Veja só, nenhum Estado é obrigado a admitir outras pessoas a não ser o seu próprio nacional, entendeu? Então, a gente não pode responsabilizar. Agora, onde é que pode haver responsabilização aí? Se o Estado, por exemplo, ele é signatário da Convenção sobre Refugiados, do Estatuto dos Refugiados, depois a gente vai falar isso no ponto, acho que é o 10, não, 10 ou 11? 10, é o 10. Aí, se o Estado diz assim, eu não recebo nenhum. Agora, mesmo o Estatuto dos Refugiados, o Estado ele pode estabelecer, por exemplo, um número, diz, eu vou receber os refugiados, mas um determinado número, a gente só tem condições de receber X, entendeu? Mas mesmo assim, porque, repare, o Estado ele é signatário do Estatuto dos Refugiados, ratificou o Estatuto dos Refugiados. Se for imigrante comum ou turista, como a gente vai ver no ponto 10, visto de turista, por exemplo, não gera direito adquirido, tá? É só expectativa de direito. Aliás, todo visto é só expectativa de direito. Ele pode ser cassado, ele é um ato discricionário, né? De acordo com a oportunidade e conveniência do Estado. Agora, o que o direito... Pronto, outra situação que o direito internacional pune também. Se ele estabelecer cotas de imigração por raça. Pode estabelecer por capacidade profissional, por exemplo, diz assim, olha, a gente só quer receber profissionais de saúde, que até muita gente aqui do direito reclama. Mas, gente, não é ilegal que o Estado diz assim, olha, eu quero receber profissionais de saúde. Pode ser médico, enfermeiro, farmacêutico. Não quero receber gente que tem formação em direito. Beleza. O que ele não pode dizer, e lembrando que no passado tinha país, inclusive para o Brasil, restringia a imigração por raça, sabe? Ou dando prioridade para uma determinada raça,
ou até proibindo determinadas raças ou etnias de imigrarem. Por exemplo, no século XIX no Brasil, era proibido imigração de asiáticos, como japoneses, chineses, só mudou no começo do século, né? Não sei se vocês sabem disso. A Argentina, a Constituição dizia que a preferência de imigração, mas século XIX, né? Era para europeus. Os Estados Unidos, por sua vez, priorizavam europeus do norte na sua legislação. Ainda tinha uma área, né? Não queria munição, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Não, priorizamos europeus do norte porque o nosso país é de cultura anglo-saxônica. Formas de reparação. Se o dano tiver expressão econômica, for um dano material, indenização pecuniária, pode ser em bens também. Geralmente a indenização ela é em dólares americanos. Sem expressão econômica, um desagravo público, um pedido formal de desculpas ou a punição dos responsáveis. Dificilmente existe uma indenização pecuniária em bem se o dano não tiver expressão econômica, que seria um dano imaterial. Pode ocorrer? Pode. Eu conheço um caso que eu vou falar, que foi, mesmo assim, um pouco polêmico, gerou polêmica. Na Segunda Guerra Mundial, o exército japonês obrigou mulheres da China e da Coreia a se prostituírem para os soldados. Há poucos anos atrás, o governo japonês pagou a indenização e pediu desculpas, inclusive formalmente, tá? Fez desagravo público, pediu desculpas e pagou a indenização. Elas acharam pouco, os governos delas acharam pouco, né? E aí não ficou a contento, não. Desagravo público, o que seria? Seria, por exemplo, uma audiência em público no qual o Estado ele se manifesta publicamente, geralmente chama a imprensa, para pedir desculpa em relação a esse assunto, como o governo japonês fez. O pedido formal de desculpas se dá através de ofício diplomático. Geralmente, pessoal, o desagravo vem junto do pedido formal de desculpas. E a punição dos responsáveis também é outro aspecto. O órgão judicial competente para discutir questões de responsabilidade internacional é a Corte Internacional de Justiça de Haia, nos Países Baixos. Isso se você for ingressar no Tribunal Internacional, porque também pode resolver, obviamente, através de mediação e arbitragem, né? Questões de responsabilidade internacional, como acontece também com a responsabilidade civil, podem ser resolvidas através da mediação e arbitragem. Bem, pessoal, dando prosseguimento aqui, existe um projeto, em inglês chamado DRAFT, de Convenção Internacional de Responsabilidade Internacional, aprovado pela Comissão Internacional da ONU em 1996. Ainda não foi aprovado pela Assembleia Geral, mas ela é aplicável como princípios e costumes. Essa Convenção Internacional de Responsabilidade, ela foi feita pela ONU nos anos 90, nunca foi aprovada pela Assembleia Geral, porém, ela é bastante aplicada a título de costumes e princípios gerais de direito. Então, por exemplo, quais são as formas de reparação da responsabilidade internacional nesse projeto da Comissão de Direito Internacional da ONU? A gente tem a restituição. Como é que seria a restituição? Se uma coisa foi tomada indevidamente, você devolver. Ou reparar uma situação fática. Por exemplo, tem muitos bens arqueológicos que estão em museus dos Estados Unidos, na Europa. Quando você devolve esse bem arqueológico, aí faz a restituição. Troféus de guerra também, né?
Indenização é quando paga essa compensação, que tanto pode ser em dinheiro quanto em bens. E satisfação, aí entra aquelas formas, né, de pedido de desculpas, dar uma satisfação, fazer um desagravo público, uma audiência pedindo desculpas. Então, seriam essas três formas. Reparem que não diferem tanto da classificação doutrinária que a gente trouxe. O projeto também estabelece a possibilidade de pagamento de juros, caso haja necessidade ou abatimento da indenização, quando a vítima contribuiu, ainda que parcialmente, para o dano. Seria a questão da culpa concorrente. Sim, aí tem dois aspectos, né? Pagamento de juros e culpa concorrente. Pronto, o Mauzuoli levanta um dado interessante, e eu concordo com ele, no tocante à pandemia, que aqueles países, inclusive países como Brasil e outros, Itália, etc., Estados Unidos, que permitiram que a pandemia do coronavírus também se propagasse, mesmo que se fosse julgado uma eventual responsabilidade da China, teria que verificar a culpa concorrente de quem não conseguiu controlar a pandemia como deveria. Aí vocês vão dizer, sim, mas pelo que a gente está vendo, inclusive a França está voltando para lockdown, não é impossível que daqui a pouco o Brasil volte, até porque, como a gente sabe, as pessoas parecem que acham que acabou a pandemia de vez, né? Não estão tomando devido cuidado. A gente vai, às vezes a gente vai até por exemplo, semana eu fui na feira, fiquei horrorizado, pouquíssimas pessoas usando sequer uma máscara. Muitos com a máscara no queixo. Não, já cansei, não existe mais não, esse negócio de pandemia. Quando eu saio aqui da instituição, os botecos por aqui estão todos cheios, né? E as pessoas sem máscara, nem nada, e o distanciamento não está conforme a norma, as mesas coladas. Então, aí há uma culpa concorrente. Excludentes da responsabilidade no projeto da ONU. Olha, no projeto da ONU, vocês vão ver que essas excludentes de responsabilidade são muito parecidas com o que a gente viu em responsabilidade civil do direito nacional. Basicamente a mesma coisa. Então, quando o dano foi causado com consentimento do Estado, claro, sendo um dano disponível, quando o dano decorreu de uma legítima defesa, contramedidas é você aplicar ao Estado exatamente o que o Estado fez contra o seu Estado. Aplicar um Estado A aquilo que B aplicou em relação a ele. Isso é contramedidas. Força maior. A força maior aqui, pessoal, tanto junto ao caso fortuito, quanto os eventos causados por natureza humana. Tá? São os dois, tá? Eita, toda vez eu esqueço, passa a mão no nariz. Ai, 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 ai. Tome-lhe álcool gel. Sim, pessoal, como eu estava falando aqui, a força maior, tanto junto ao caso fortuito, a força maior. Eu concordo, eu e Mauzuoli, nos dois artigos, a gente tem a mesma opinião. A gente acha que a pandemia é um caso de força maior. Por quê? Porque é um caso muito específico, imprevisível, tudo indica que foi ocasionado pela degradação ambiental, mas não há uma intenção, né? E reparem que nem sistemas de saúde de países desenvolvidos, ou de países em desenvolvimento, ou em países de subdesenvolvidos, como se falava antigamente, conseguiu parar essa situação totalmente, né? A gente ainda está naquela expectativa da vacina que ninguém sabe, tomando essas medidas, esses cuidados que a gente tem. Mas, realmente, é uma situação muito excepcional. Agora, há muito tempo se sabe, e eu venho acompanhando isso, que poderia ocorrer uma situação de pandemia, da forma que a gente está tendo aqui. Mas não sabia onde iria surgir.
No meu artigo, eu cito, Mausolé não fala isso, mas eu pesquisei depois. Em novembro de 2019, a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ela fez um congresso simulando o surgimento de uma pandemia. E chegaram à conclusão que o mundo não estava preparado para isso. Essa pandemia, gente, ela tinha surgimento no Brasil, porque o Brasil é área de risco. Qualquer país que tenha problemas sérios de degradação ambiental, como a gente, como a China, há uma possibilidade de surgimento de pandemia, porque você tem vírus e bactérias que estão na natureza e que você degradando essas áreas podem passar por seres humanos. Não precisa só você consumir carne daqueles animais, não. Basta você ter contato. Perigo extremo, né, que são situações de eminentemente de perigo. O estado de necessidade, que eu não diferencio, daqui a pouco eu vou falar a diferença do perigo extremo para o estado de necessidade. É que um é coletivo, o outro é mais específico. E a renúncia do indivíduo lesado, no caso, direito disponível. Referências. Os 3 livros, eu recomendo especificamente Mausolé, ele fala muito bem do assunto, o Resec também é bom, mas o melhor é Mausolé sobre esse assunto. Tem um projeto aqui, né, da Comissão de Responsabilidade. E antes eu quero falar também, pessoal, sobre a diferença da... falar essa diferença do perigo extremo para o estado de necessidade. E aí eu me coloco à disposição de vocês. É que o perigo extremo é para salvar vidas de pessoas que foram confiadas ao Estado. Já o estado de necessidade, ele é mais amplo. No qual o Estado ele visa preservar o interesse essencial contra o perigo grave e eminente. Mas daria para incluir junto os dois na modalidade de estado de necessidade, já que força maior e caso fortuito estão juntos, né? Tanto a força da natureza quanto o aspecto do ser humano. Veja só, Juliana, concordo em relação à Nova Zelândia, né? Eles lidaram muito bem, mas foi um caso excepcionalíssimo. O que eu estou dizendo é que, considerando que a responsabilidade aí é objetiva e considerando que, em regra geral, a forma que atingiu, e que, em regra geral, a maioria dos países, sejam desenvolvidos ou não conseguiram controlar totalmente. O caso da Nova Zelândia é um caso excepcional, graças a Deus, muito bem administrado. Inclusive, acho que você sabe que a primeira-ministra foi eleita, que nem a gente fala aqui no Brasil, com a vitória de lavada, foi reeleita, né, na Nova Zelândia, pelo exemplo que ela mostrou na contenção. Mas vocês sabem que a Europa está entrando na segunda onda, por exemplo, agora, e está voltando a ter restrições cada vez maiores. Mas aí o que eu estou dizendo é que, no geral, a interpretação que eu faço, e coloquei isso no artigo e recomendo que vocês leiam, não só para fazer o trabalho, é que a gente entende aquilo como uma situação realmente muito específica e particular, e que, a princípio, é um caso realmente de excepcional que tem que ser tratado como força maior, né? Porque são casos excepcionais que conseguiram estabelecer esse controle, como Nova Zelândia, por exemplo. Que, inclusive, vai lembrar o estado insular. A Irlanda, eu acompanho muitas pessoas que fazem intercâmbio na Irlanda. Eu acho um bom campo para intercâmbio. Já fui lá uma vez, gostei muito do país. Apesar que eu fiz o meu intercâmbio nos Estados Unidos, não vou nem mentir, né? Mas eu só fiz um de férias, né? Só fiquei um mês, só para dar uma melhorada, um tapinha no inglês. Melhorar a parte de escrita e a parte de pronúncia. Então, a gente vê que, mesmo na Irlanda, por exemplo, que é uma ilha também, ela já estabeleceu restrições durante as próximas 5 semanas.
E a Suíça, Juliana, a Suíça tem um problema porque ela é um ponto, ela é um ponto de convergência, sabe? Na Europa. Ela fica bem no centro da Europa e muita gente vai ali por interesse, negócios, etc. Não é só turismo, não. Negócio, banco, etc. Muitas entidades europeias têm sede na Suíça, né? Então, lá há uma frequência. Professor, Pode falar. inclusive, esse meu conhecido que estava lá, estava fazendo intercâmbio. Quando a gente estava no auge de 10 mil mortes por dia lá na Europa, eles estavam vivendo normalmente, com o bar aberto, sem máscara, vivendo como se não tivesse acontecendo nada lá. Pois é. E é um ponto de convergência, né? Portugal também teve poucos casos, mesmo assim teve, né? O que mais, gente, vocês têm de perguntas sobre esse assunto? Leia o meu artigo, viu? Não é fazendo propaganda não, mas ele tá bom. E eu consegui publicar esse ano, apesar dos problemas que a gente está tendo, principalmente na nossa profissão, a área de educação tem sofrido muito, né? Vocês sabem disso. Mas eu estou conseguindo produzir muito, pelo menos um aspecto bom, porque você tem que sempre ser positivo e pensar nos aspectos positivos da questão, né? Então, eu estou conseguindo produzir muito, graças a Deus. Aí, o que mais, gente? Vocês têm perguntas? Leia o meu artigo porque ele dá uma visão geral, inclusive, sobre responsabilidade internacional, né? Está lá no exercício complementar da segunda unidade. Esse exercício vale um ponto e tem que ser feito por todos e principalmente por aqueles alunos que estão pendurados por falta. Porque eu vou descontar o excesso de faltas para quem estiver na iminência de ser reprovado, ou que já está reprovado por falta, tem gente na turma de vocês que está reprovado por falta, se a pessoa fizer esse exercício complementar, tá? Sigam lá as instruções. Vocês podem fazer até o dia 1º de dezembro. Ou seja, tem tempo mais do que suficiente para isso. Mais alguma pergunta, gente? Se tiverem pergunta, eu vou começar o ponto 9. Nada de pergunta, né? Então, vamos começar o ponto 9. Ou fizeram aqui no chat, eu não vi. Só um momentinho. Então, ponto 9, Direito Internacional Público, tarará. Simples. Simples, né? Pronto, gente. Então, vamos começar o ponto 9. O ponto 8 é curto, mas é muito importante. Então, vamos começar a apresentação do ponto 9. Não sei se vai dar tempo da gente ver todo o ponto 9 hoje. Vamos ver como é que faz aqui. Quando der 8 horas, eu paro. Aí eu dou aquele intervalinho para tomar uma aguinha, né? E trocar de máscara. Eu cheguei aqui 6 horas.
Inclusive, mudei a máscara. Você lembra daquela máscara que estava... Não vou trazer mais, porque o pessoal ficou prestando atenção na máscara. E ela estava toda cheia de lista, né? Aí ficava dando distorção na imagem da câmera. Pessoal, 1.9 é o território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Então, é nesse sentido. Território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Seriam os temas que a gente vai abordar. O pessoal de direito não gosta, quer dizer, algumas turmas até gostam, semestre passado até escolheram para cair na prova. Mas, em regra, o pessoal de direito não gosta desse assunto, porque diz que tem muito a ver com geografia, mas eu acho legal, a gente fala de fronteiras, a gente fala do Polo Norte, do Polo Sul, do direito do mar. E na segunda unidade, vocês têm 6 pontos e a prova de vocês tem 5 questões, então tem que ficar um ponto de fora. Depois, eu vou fazer uma enquete novamente, né, em novembro, para que vocês, gente, escolham quais são os pontos que vão cair. Aliás, qual é o ponto que não vai cair na prova? Então, vamos começar, né? Território é a área sob jurisdição do Estado. Território é a área no qual o Estado diz o direito, no qual o Estado determina qual direito vai ser aplicado. Aí, lembrando dos processualistas, né? Competência, por sua vez, é a parcela de jurisdição que cada órgão do Estado detém. O nariz já fica coçando quando a máscara já vai ficando velha. E dá-lhe ao projeto. É o novo normal, gente. Não estranhe, não. Aquisição e perda de território. Então, a gente vai ver agora modalidade de aquisição e modalidade de perda de território. O território ele pode ser adquirido através da descoberta, utilizando o princípio latino terra nullius. Terra nullius significa terra de ninguém. Essa aquisição por descoberta ocorreu justamente na época dos descobrimentos, né? Aí vocês vão dizer, sim, professor, mas não era a terra de ninguém. Por exemplo, o Brasil tinha os índios. Eu digo, eu sei, tanto é que eu sou de origem indígena, né? Já falei isso. Eu sou legítimo caboclo, né? Eu tenho origem portuguesa e indígena, Pancararu. Então, quando vocês viram falar o caboclo do sertão, lembrem de mim. Eu sou literalmente isso, né? O caboclo do sertão. Bem, pessoal, quando se fala terra nullius, terra de ninguém, significa terra que não tinha nenhum Estado. Não importa se já haviam habitantes, como o caso do Brasil, já havia milhões de pessoas, né, os povos indígenas, mas não havia Estado aqui. Então, terra de ninguém é no sentido de terra de nenhum outro Estado. Porque se já tivesse Estado, aí não é descoberta, é conquista, entenderam? Pouquíssimos territórios que os europeus descobriram, na época dos descobrimentos, não tinham habitantes. Por exemplo, as Ilhas dos Açores. As Ilhas dos Açores realmente não tinha ninguém, né? Os europeus chegaram até, acham que tinham habitado lá, mas estava completamente vazia na época que os portugueses chegaram dos Açores, né? Terra derelicta. Terra derelicta significa terra abandonada, no qual houve um descobridor original, mas esse descobridor não teve interesse em povoar, deixou para lá, e aí veio outro país e ocupou. Então, por exemplo, aí tem vários casos, principalmente no Caribe. Quem descobriu aquelas ilhas do Caribe, a maioria foi Cristóvão Colombo.
e reivindicou para a Espanha. Porém, a Espanha só ocupou as maiores e as principais. A Espanha tinha muitas terras no continente, que nem vocês sabem, e deixou algumas ilhas menores abandonadas. Outros países, inicialmente com piratas, por isso tem a história dos piratas do Caribe, depois com o próprio governo, foram lá e ocuparam essas ilhas que estavam abandonadas. Aí adquiriu com base no princípio do terra derelicta. Outro exemplo de terra derelicta é a questão das Malvinas, gente. Malvinas também seria isso. Que vocês sabem, né? As Ilhas Malvinas ou Falklands pertenceriam à Argentina enquanto sucessora da Espanha no Atlântico Sul. Porém, o Reino Unido alega que ocupou ali porque aquele estava abandonado. E aí vocês sabem que já houve guerra entre o Reino Unido e a Argentina por conta daquelas ilhas, né? E que até hoje a Argentina quer de volta. Mas o Reino Unido diz que não cede. Mas, para dizer, reparem, o Reino Unido adquiriu as Malvinas e uma porção de ilhas no Caribe usando essa perspectiva da terra abandonada. Porém, eles levaram uma vez um drible da vaca em relação a isso. Como é que foi essa história? Na Segunda Guerra Mundial, o governo britânico fez plataformas de observações no Mar do Norte e no Canal da Mancha para observar os aviões nazistas que iam bombardear a Inglaterra. Uma dessas plataformas ficou uns 20 anos abandonada, fora do mar territorial britânico, e aí um major, já aposentado não, né? Os militares dizem da reserva, é mais chique, né? Mas aposentado, ocupou lá, começou a pescar, e do nada ele disse assim, vou fazer aqui o meu principado, vai ser o principado de Sealand, vou ser o príncipe. O governo britânico entrou com ação de reintegração de posse. O juiz indeferiu, alegando que o período de tempo e alegando que estava fora do mar territorial britânico. E esse major, inclusive ele já morreu, agora é o filho dele, se proclamou príncipe de Sealand. Aí a família vive de vender selo, vende título de nobreza. Inclusive lá na Inglaterra você pode comprar ou até pela internet. Então, se você quiser virar barão, pronto, eu comprei uma vez, lá na Inglaterra, 30 libras, na época a libra estava um preço bom, estava R$5, eu comprei um diplominha com título de barão, só para dizer que eu sou chique, né, para tirar resenha. Não que eu seja monarquista, gente, eu não gosto desse negócio de monarquia, eu sou a favor da república, eu não sou desses saudosistas hoje, mas o souvenir, entendeu? Só para você fazer resenha. E aí eles vendem todo tipo de souvenir que vocês imaginarem. Camiseta, pronto, a camiseta era 40 libras, né? E o título de barão era 30. Eu digo, não, me dê o título de barão aí para eu levar. Aí eles dão um diplominha. Que aí eu até brinco, né? Que eu tenho título, eu tenho muitos títulos. Eu tenho o título de doutor e mestre, que foi estudado. Eu tenho o título de cidadão de Petrolândia, que foi homenageado. E tem o título de barão comprado. Apesar que até aqui no Brasil, no século XIX, né, título de barão era comprado, que o da minha avó era do Partido Liberal, né, que o avô da minha avó. Ele tinha o título de barão concedido por Dom Pedro II, comprado também, porque não era de graça. Né? Mas o meu foi mais barato, às 30 libras. Se fosse hoje, acho que dava mais de R$200, acho que a libra está R$7, mais ou menos. Contiguidade. Contiguidade é o caso de você adquirir território contíguo, ou seja, próximo ao território do seu país. Geralmente o país vai crescendo aos poucos. É o caso do Brasil, que começou com a área pequena pelo Tratado de Tordesilhas, que vocês já ouviram falar. E é o caso da Rússia, né, que começou como um pequeno reino no leste da Europa e se expandiu até chegar no Alasca,
no continente americano. Conquista. Conquista é a aquisição de território através da força militar. Hoje é considerado ilegal, mas foi muito usado antigamente, né? É considerado ilegal pelo direito internacional, desde a queda de Napoleão na época, no começo do século XIX, né? Porém, não esqueçam que os próprios Estados Unidos conquistaram metade do território mexicano, aquela área que vai da Califórnia ao Texas, que até hoje muitas cidades e estados têm nome espanhol, como São Francisco, Los Angeles, Novo México, Colorado, que vocês sabem que é vermelho espanhol, junto com o Proco, né? Então, aquilo é uma forma de conquista, né? Usa a força militar. Os americanos pagaram indenização simbólica ao governo mexicano, e também um detalhe, né? Depois da incorporação da Califórnia, no ano seguinte, teve a Corrida do Ouro. É como se eles já soubessem, já sabiam, né, que tinham recursos naquela área. Cessão onerosa é compra. Então, por exemplo, os Estados Unidos compraram a Louisiana da França, que não é só aquela área de Nova Orleans, não, e até a divisa com o Canadá, em 1803, de Napoleão. Comprou o Alasca da Rússia em 1867. A Flórida, o estado da Flórida foi comprado da Espanha. E até o Brasil comprou uma área que é o Acre, né? O Acre é comprado pelo Brasil da Bolívia, pertencia à Bolívia, né? Como lá era uma área ocupada por seringueiros nordestinos, foi oferecido, e na época quem negociou isso foi o Barão do Rio Branco, que o Brasil comprasse, mas era território boliviano. Cessão gratuita, na verdade, ceder território gratuitamente não existe, é mascarar a conquista. Houve a Alsácia-Lorena, foi cedida da França para a Alemanha em 1870, depois da Guerra Franco-Prussiana. Porém, a França se apoderou novamente desses territórios com o fim da Primeira Guerra Mundial. Decisão política de organização internacional é quando a organização ela repassa um território para um Estado administrar, enquanto aquele território não tem condições de se tornar independente. Por exemplo, a Palestina, que naquela época juntava Israel e Palestina, foi administrada pelo Reino Unido devido à decisão da Liga das Nações e depois da ONU até 1948. Aí, quando o Estado de Israel se tornou independente, né? Fundação direta são aqueles estados mais antigos, como o caso do Reino Unido, da França, né? Que datam a origem da Idade Média. Aí tem, às vezes, até reinos mitológicos, como acontece na China, no Japão, né? Que surgiu, enfim. Emancipação, que seria independência, no caso das colônias, né? Que é o Estado se tornar independente. Epa, não, vou deixar o resto, deixa lá. Qual o terceiro? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Beleza, gente. Então, vamos dar um intervalinho aí de 10 minutos para eu trocar a máscara, porque a garganta já está indo embora. E vocês sabem que cansa um pouquinho, né? A gente está falando de máscara. E essa aqui é bem confortável. Ela é elastano, uma coisa assim. Inclusive, o som sai melhor. Daqui a pouco eu vou botar uma de algodão, sai mais abafado. Pronto. Então, vamos dar 10 minutos aí, gente. 8h11 a gente volta, tá? Ok.
Pessoal, voltemos aqui. Estamos prontos já? Perfeito, Juliana. Bom, pessoal, como a gente estava falando aqui, não esqueçam de fazer as atividades, de olhar o exercício complementar da segunda unidade, de ficar atento para aquela questão dos seminários. Os seminários têm que ser feitos ou na primeira ou na segunda unidade. Vocês têm que respeitar nos seminários a composição máxima e mínima, tempo de duração. Se alguém não conseguiu de jeito nenhum se enquadrar, pode apresentar individualmente, porém com metade do tempo. Então, não esqueçam dessas questões. Semana que vem, eu já quero ver se eu deixo as atividades dos últimos 3 pontos para vocês. Que aí, por exemplo, se eu passar... Perfeito, Juliana, eu vou falar já sobre isso. Se eu passar, por exemplo, para dia 4, vocês poderão responder até o dia 19, por aí. Tá? Para não acumular tudo para 1º de dezembro. Situação do conflito entre Israel e Palestina, como é encarado. Durante séculos, aquela região ali, ela foi uma província do Império Otomano. Na época do Império Otomano, judeus e muçulmanos e cristãos conviviam tranquilamente naquela região, né, principalmente em Jerusalém. O problema foi o seguinte: a Europa, os países europeus, devido às perseguições que os judeus sofriam, incentivaram a imigração judaica em massa para aquela região. Né? Quando a ONU foi criada, inclusive quem apresentou um plano era um brasileiro, Oswaldo Aranha, um grande diplomata e foi ministro das Relações Exteriores do Brasil, né? Cara assim, nota 10. Ele criou o plano dele era o seguinte: haver na região o Estado judeu, Israel, o Estado árabe, a Palestina, e Jerusalém ser neutra. Ou seja, ser administrada pela ONU, porque é uma cidade que é sagrada para 3 religiões, né? Religião cristã, judaica e muçulmana. Qual foi o problema aí? Os judeus aceitaram, os árabes não aceitaram, contra-atacaram, foram derrotados por Israel várias vezes, e Israel aproveitou para crescer em cima dos territórios que caberiam inicialmente à Palestina. Entendeu? Mas, pelo amor de Deus, não venham com esse senso comum. Aquilo é coisa de séculos, da profecia bíblica. Na época do Império Otomano, não tinha problema entre judeus e muçulmanos. Tá? E o Império Otomano dominou ali 600 anos. Então, é um problema político que existe. Há a disputa sobre Jerusalém, que as duas partes querem Jerusalém como capital. Então, esse é o problema. A ONU considera ilegal a ocupação do território que originalmente devia pertencer à Palestina. É por isso que eles falam na fronteira de 67. Em 67 foi o ano da invasão israelense. Né? Agora, notem uma coisa. Israel, hoje, na minha opinião, e estudioso do tema, tem um dos exércitos, se não o exército mais eficiente do mundo. O mais eficiente é eles. Não é o mais poderoso, o americano tem mais armas. Né? O mais eficiente são eles. Eles podem derrotar qualquer estado ali na região, inclusive o Irã. Só não consegue ter paz, né? Então, Israel precisa voltar a negociar. Já está negociando
com alguns estados árabes, como as monarquias do Golfo, etc. A Arábia Saudita também. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que Israel está jogando com a teoria do fato consumado. É por aí que eles querem. Bem, pessoal, prosseguindo aqui, vamos para o ponto 9. Qualquer coisa, se quiserem perguntar durante o período que a gente estiver apresentando, perguntem no áudio ou deixe aqui no chat, que daqui a pouco a gente usa. Prosseguindo o ponto 9, pessoal, vamos falar da delimitação do território. Como é que o território pode ser delimitado? O território ele pode ser delimitado através de decisão arbitral ou judiciária, ou de tratado bilateral negociado entre as partes. Os limítrofes podem ser estabelecidos artificialmente através de paralelos e meridianos, como ocorre em determinadas áreas da América do Norte e da África. Aí lembrando, né? O paralelo, ele corre na horizontal e o meridiano na vertical. Daqui a pouco eu mostro o mapinha. E nós temos os naturais, que seriam os rios, as cordilheiras, né? Que, como ocorre principalmente na Europa, na Ásia e na América Latina. Na verdade, pessoal, não existe limítrofe natural. Todos são artificiais porque são estabelecidos pelo homem, pelo ser humano. Mas, como classificação, vocês entenderam. Quando a divisa entre dois estados é estabelecida através de rios e cordilheiras, a gente chama de limítrofes naturais. Deixa eu mostrar o mapinha aqui para vocês. Eu gosto dessa aula porque tem um mapinha. Pronto. Entre o Canadá, onde eu estou passando o cursor, deixa eu ver aqui se tem. Pronto, acompanha a bolinha. Estão vendo a bolinha vermelha, né? Aqui entre o Canadá e os Estados Unidos, essa reta aqui é um paralelo. Por isso que ela é toda quadradinha assim. Então, a maior parte da divisa do Canadá e Estados Unidos é um paralelo. Então, é um limítrofe artificial. No norte da África, por exemplo, aqui entre o Egito e a Líbia, já aqui é um meridiano, né? E entre o Egito e o Sudão, essa retinha aqui é um paralelo também. Já, por exemplo, se vocês pegarem aqui Brasil e Paraguai, essa divisa aqui é feita por um rio. Aliás, dois rios, o Rio Paraná e o Rio Paraguai. Então, aqui é considerado natural. Já onde a bolinha está aqui, na Argentina, para o Chile, a divisa é a Cordilheira dos Andes. Por isso que o Chile é essa tripinha, né? Do lado da Cordilheira dos Andes, que os rios descem para o Oceano Pacífico, que é onde a bolinha está agora, é chileno. Do lado que desce para o Atlântico é argentino. Então, aqui são limítrofes naturais, né? Por exemplo, Estados Unidos e México, aqui tem os Estados Unidos e aqui tem o México.
A maior parte da divisa é o Rio Grande. É também considerado um limítrofe natural. Aí você diz, sim, professor, do rio eu até entendo. Pode dividir o rio meio a meio, apesar que tem duas divisões que a gente vai falar já já. Porém, numa serra, numa cordilheira, como é que fica a divisão entre os países? Aí segue a linha da cumieira. Cumieira é a linha mais alta, como tem numa casa também, né? É a linha mais alta. Do lado daquela cumieira, que os rios descerem para uma bacia de um país. Do lado que descerem para outro país, outra bacia, é de outro país. O exemplo clássico aqui é da Argentina e do Chile, como eu estava falando há pouco. Do lado da Cordilheira dos Andes, da linha da Cumieira, que os rios e riachos descerem para o Oceano Atlântico e Argentino. Do lado que descerem para o Oceano Pacífico é chileno. E isso é chamado de Hortum Aquarum, né? O divisor das águas. Porque toda a serra, toda a montanha sempre desce rios e riachos. Mesmo aqui, quem é da zona rural sabe do que eu estou falando. Rios. Nos rios, se o rio não for navegável, for um rio estreito, é meio a meio. Mas se for um rio navegável, um rio profundo, aí segue a linha do Talweg, que é a linha de maior profundidade, que nos grandes rios, aqui em Pernambuco a gente praticamente só tem o São Francisco, existem ilhas, lagoas, e tem um canal mais profundo. No caso da minha cidade, que é na beira de São Francisco, a profundidade são 25 metros. E a divisa entre estados, no caso ali é Bahia e Pernambuco, passa ali. Não é que eu sou lá de Petrolândia. Não é Petrolina, não, é Petrolândia. Bom, agora vamos falar do mar. Aproveitando que o pessoal aqui no Agreste adora o mar, né? Tô brincando, gente. Eu falo isso por conta da minha esposa, que se não for para a praia, não sai de férias. Ainda não foi, desde a época da pandemia, mas já está num lugar e outro. Minha esposa é do Agreste, né? Mar, a gente tem a Convenção de Montego Bay, na Jamaica, é uma convenção da ONU de 1982, que o Brasil ratificou em 1988. E hoje em dia, gente, ela é regulamentada pela Lei 8617/1993. Então, essa convenção cria o que a gente chama de direito do mar. Nas águas interiores, como rios e lagos, a soberania é ilimitada. Não há direito de passagem rápida e inocente de navios estrangeiros. Só pode passar os navios do próprio e barcos do próprio estado. Claro, tem rios que são abertos à navegação internacional, como o Rio Amazonas até Manaus e o Rio São Francisco até Penedo, Alagoas. O mar territorial, gente, ele só tem uma faixa de 12 milhas náuticas, equivale a 22 quilômetros. É contado da linha de base, a linha da maré baixa é a linha de base. Quando o mar está lá longe, vocês que adoram fazer um veraneio nas tamandarés da vida, né? Quando o mar está lá longe, é a partir dali que conta essas 12 milhas náuticas ou 22 quilômetros. Ela pertence ao estado costeiro, mas a soberania não é absoluta, porque qualquer navio sem autorização prévia tem direito de passagem rápida, inocente, trafegando, sabe? Pode passar, não precisa de autorização prévia, não. O Estado não pode impedir a passagem
de navios no mar territorial. Daqui a pouco eu mostro o mapinha também. Por isso que a gente diz que a soberania não é absoluta. Submarino, se for submarino estrangeiro e passar submerso, é considerado em posição de ataque. O submarino estrangeiro, para passar no mar territorial do país, ele tem que submergir e desfraldar a bandeira. A origem histórica é a defesa do território, né? Até o século XVIII, equivaleria a 3 milhas náuticas, o equivalente do tiro de canhão. Gente, a origem histórica do mar territorial é para a defesa do território e, no começo, até o alcance da artilharia. Na medida que a artilharia vai crescendo a sua potência, se aumenta o mar territorial. Claro, hoje em dia tem canhões que atiram muito mais do que 22 quilômetros, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na segunda não, na primeira, os alemães já bombardeavam Paris com canhões a 40 quilômetros. Primeira guerra, há mais de 100 anos. Mas assim se convencionou hoje essas 12 milhas náuticas. Zona contígua, até 24 milhas do litoral. No Brasil, é uma faixa intermediária de 12 milhas entre o mar territorial e a zona contígua. Aliás, a zona contígua não. E a zona econômica exclusiva, perdão, tem até que corrigir isso aqui. Depois eu corrijo lá também. O Estado costeiro, ele fiscaliza, mas ele exerce o poder de polícia, mas ele não pode impedir a passagem ali, tá? Na zona econômica exclusiva, é livre a circulação, mas a exploração do Estado costeiro é exclusiva, por exemplo, para pesca, para retirada de minerais como o petróleo do pré-sal, e aí vai até 188 milhas, além do mar territorial, que totaliza, contando a zona econômica exclusiva e o mar territorial, as 200 milhas. Tem gente no Brasil, muita gente, que pensa que são 200 milhas. A ditadura, ela queria deixar 200 milhas. Só que 200 milhas é com a zona econômica exclusiva, o mar territorial mesmo. A padronização internacional é somente para até 12 milhas náuticas. Áreas estreitas, existe uma divisão equidistante, ou seja, meio a meio. Por exemplo, se entre um país e outro não der 200 milhas, não der nem as 12, divide meio a meio ou conforme tratados. No alto mar, que é o que passa, né, dessa zona econômica exclusiva, existe o princípio da liberdade dos mares, né, para pesca, navegação, exploração mineral, etc. Restrições à liberdade. Todos os estados devem reprimir tráfico de drogas e pirataria. Gente, agora eu vou mostrar os mapinhas aqui, bem legais, para explicar melhor essa questão do que é zona econômica exclusiva, do que é mar territorial. Acompanhe a bolinha. O mar territorial, gente, é essa faixinha aqui, de 12 milhas náuticas, contando na linha de base, que é a linha da maré baixa. Aí você soma 12 milhas. A zona contígua, o Estado pode disciplinar o tráfico marítimo, é mais 12 milhas. E a zona econômica exclusiva conta 200 milhas desde da linha de base, já somada aí a zona contígua e o mar territorial, tá? Nessa zona
econômica exclusiva, só o Estado pode explorar. E aí tem uma questão. A plataforma continental, que é aquela área do oceano que mais tem recursos de pesca, recursos minerais, a grosso modo ela corresponde a 700 milhas. Se ela passar, o Estado costeiro pode pedir a extensão, como o Brasil já pediu por conta do pré-sal, porque passa, e conseguiu, em várias áreas, que a sua zona econômica exclusiva fosse estendida, devido à plataforma continental. Porque, do contrário, por exemplo, poderia vir um governo estrangeiro e colocar a plataforma de petróleo aqui e chupar o petróleo que é da plataforma continental brasileira, entenderam? Pronto, outro mapinha aqui bem interessante, né? Aqui tem as 12 milhas do mar territorial, da zona contígua, até as 200 milhas da zona econômica exclusiva. Vocês veem a plataforma continental, depois dela vem o talude e a crosta oceânica e a planície abissal, que aqui a profundidade são de vários quilômetros, né? Então, o país, se a plataforma continental passar da zona econômica exclusiva, ele pode pedir a extensão, como o Brasil já fez e já foi deferido em várias áreas. Aí tem o Tribunal para Direito do Mar, tá? É o Tribunal do Mar. Onde é que ele funciona? Eu vou olhar já já. Pronto, aqui é o caso do Brasil. É o seguinte, essa faixinha mais clarinha ao redor do mar é o mar territorial. A outra faixinha um pouquinho mais escura é a zona contígua. Essa faixa que eu estou passando por só aqui é a zona econômica exclusiva. E a azul escura, pessoal, por sua vez, é a solicitação da extensão da plataforma do Brasil, porque aqui tem área de pré-sal. Aonde tem esses navios são grupamentos navais. Outra coisa, reparem que ao redor da ilha, das ilhas, né, como por exemplo aqui tem a Ilha Trindade Martins Vaz, aqui é Fernando Noronha, se conta tudo de novo ao redor das ilhas, dessas ilhas, né? Essa área aqui é chamada Amazônia Azul, porque é considerada, né, pela nossa marinha, essa Amazônia Azul e tal. Então, vocês entenderam aqui, né? Nesse mapa dá para deixar bem claro. Ô, professor, fiquei Oi, com... O pode senhor falar. falou que a zona econômica exclusiva ela é de exploração única do Estado, não é isso? Mas não pertence à soberania do Estado. Por isso que pode privatizar a exploração. Não é por isso não. É porque só o Estado ele pode explorar, entendeu? Nesse caso, o Estado está concedendo a exploração a outrem. Mas o Estado diretamente ele poderia. Por exemplo, se fosse no mar territorial, que também tem, no mar territorial também tem. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tanto no mar territorial, na zona contígua e na zona econômica, o Estado ele pode conceder exploração. Agora, que só é considerado da soberania do Estado mesmo, o mar territorial. A zona econômica exclusiva só o Estado pode explorar ou sua autorização. Para pesca, no caso do Brasil, o Brasil não é um país muito bom de pesca, não, tá? No caso do Brasil, a exploração, vocês sabem, é por conta do pré-sal mesmo, né? Petróleo. Pronto. Sim. Então, nessas áreas aqui, por exemplo, do Reino Unido e a França, os países dividem meio a meio, que não dá para criar essas camadas, né? Ou, por exemplo, aqui entre a Espanha e Marrocos, e aqui também tem o Reino Unido, tem Gibraltar, né? Aqui nessa área, né, da divisa. Sim, pessoal, deixa eu olhar se tem alguma pergunta. Se não tiver pergunta, quiserem fazer no chat, pode aproveitar que eu respondo agora. Ninguém tem pergunta, né?
Bom, pessoal, então vamos lá, né? Não sei se vai dar tempo para a gente terminar hoje, mas terminando às 9 horas, tá tranquilo. Né? Como a gente sabe, vocês sabem, eu gosto de terminar por volta de 9 a aula de vocês. 9, 9 e pouco, tá bom demais. Ah, uma coisa que eu não falei, deixa eu voltar aqui. No alto mar, pessoal, os estados podem pescar livremente, explorar livremente, né? Porém, essas áreas, a profundidade é muito abissal e acaba não sendo áreas boas para pesca. Então, por isso que não é tão interessante. Em relação à pirataria, todos os estados devem reprimir o tráfico de drogas e também a pirataria em alto mar. Aí, por exemplo, se capturar piratas, existe pirataria bastante. Acho que vocês já viram um filme muito bom com o Tom Hanks, Capitão Phillips, né? O pessoal hoje sequestra, principalmente, há muitos sequestros de navios, né? Sequestro relâmpago. Hoje os piratas eles trabalham mais em relação a sequestrado, que, como a gente vê naqueles filmes mais antigos, né? Cobram resgate, fazem extorsão. E aí, vocês dizem, sim, professor, mas, por exemplo, se piratas forem capturados em alto mar, de quem é a competência? Do navio bandeira de capturar o pirata. É essa a competência, entenderam? E bem como se tiver tráfico de drogas. Mas tem muito, viu? Principalmente na região ali da Somália, na África, e no Mar do Sul da China, até sair ali na península da Malásia, por ali. Nos estreitos, a passagem é garantida por convenção, como acontece em Gibraltar, Magalhães e Dardanelos. Gibraltar, vocês sabem, fica entre a África e a Europa. Magalhães, no sul da Argentina, entre a Argentina e o Chile. E Dardanelos, entre a Turquia e a Grécia. Os estados costeiros podem restringir a passagem em tempos de guerra. Gibraltar mesmo, né? Os alemães, para passar ali de submarino, eles tinham que ir na banguela. Banguela brincando, desligar o motor para não fazer barulho. Teve uma vez que o capitão alemão foi dar uma. Capitão, quer dizer, uma vez o submarino alemão foi dar descarga, eles afundaram o submarino, né? Jogaram o carro quando escutaram o barulho do. Estavam com sonar, né? Escutaram o barulho da descarga. Descarga do banheiro do submarino. Canais. Os canais geralmente são artificiais, com exceção do da Mancha, né? Ali é natural. Então tem o canal de Suez, que fica entre o Egito, fica no Egito, entre a África e a Ásia. O de Panamá, no Panamá, e o de Kiel, na Alemanha, entre a Alemanha e a Dinamarca. Tem o pagamento de taxas, o próprio Panamá vive muito disso, e liberdade de trânsito em tempos de paz. Domínio público internacional são, por exemplo, as regiões polares. O Polo Norte, na verdade, é um alto mar congelado em processo de descongelamento, né? Funciona como corredor aéreo alternativo, porque sim, o mundo é redondo, é importante eu falar isso. Gente, pelo amor de Deus, no século XXI é preciso a gente ficar repetindo, o mundo é redondo. Então, se o mundo é redondo, por exemplo, imagine para você ir dos Estados Unidos à China. É mais fácil ir pelo Polo Norte do que dar a volta ao mundo. E quem não acreditar aqui na turma que o mundo é redondo, eu provo. Tá? Eu provo. Tem algum de vocês que diz assim, o mundo não é redondo. Eu consigo provar. Princípio da contiguidade.
seria a aquisição de ilhas contíguas ao território costeiro dos países árticos, os chamados setores. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapinha. Em relação à Antártida, há diversas teorias para aquisição territorial, né? A gente tem Antártida, pessoal, é um continente. Percebam, pode ser Antártica ou Antártida, as duas formas são corretas. Para o direito internacional, parece que a maioria dos autores prefere chamar Antártida por conta da cerveja, que é Antártica. Mas, assim, as duas formas são corretas. Significa o contrário do Ártico, porque o Ártico é o Polo Norte e a Antártida é o Polo Sul. Então, tem a teoria dos setores, né, no qual a projeção do litoral é defendida por Chile, Austrália, África do Sul, México e Paquistão. A teoria da descoberta, que ficaria com a Antártida, quem descobriu, está definida pelo Reino Unido e Noruega. A teoria do controle do litoral antártico, definida pelos Estados Unidos. E da continuidade da massa geológica pela Argentina, que considera a Antártida a continuidade da sua massa geológica, apesar que não é, pertence a outra placa, né? Epa, deixa eu voltar aqui para os mapinhas agora. Pronto, vou mostrar aqui um mapinha, cadê? Em relação à teoria dos setores. Primeira. Espera ainda, deixa eu voltar. Bem, pessoal, na teoria dos setores, cada estado recebia o setor da Antártida, que corresponderia ao seu litoral, traçando uma linha, por exemplo, da África do Sul, que é aqui onde eu coloquei a bolinha vermelha, até a Antártida, caberia essa fatia aqui da Antártida. A Austrália, pegaria uma fatia bem grossa. Na verdade, pessoal, o território hoje ele ainda não está partilhado, porque tem um tratado, e daqui a pouco a gente vai falar melhor do que ele, que proíbe essa divisão. E que determina que os estados devem estabelecer pesquisas científicas para depois se discutir futuramente como é que vai ser dividido esse continente branco e gelado aqui no sul do mundo, né? Mas vários países já reivindicam territórios, a Argentina, o Chile, o Reino Unido, a Noruega. Por sua vez, em relação ao Polo Norte, essas ilhas, que na verdade a maioria delas não dá para diferenciar se é ilha, é tudo uma calota gelada. Mas elas pertencem ao país com o litoral mais próximo. Então, essas ilhas verdes aqui pertencem ao Canadá, essas amarelinhas aqui à Rússia, essas aqui que são, sei lá, que foi essa azul, turquesa, sei lá, pertencem à Noruega e assim sucessivamente. Aqui é a teoria dos setores, né? As ilhas que estão no continente não, que estão na calota polar do Polo Norte, pertencem ao estado costeiro mais próximo. Eu queria mostrar um mapinha, eu pensei que eu estava com um mapinha aqui, que é da divisão das reivindicações territoriais da Antártida. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem uma base de pesquisa científica há quase 40 anos na Antártida. Inclusive, há poucos anos atrás ela foi queimada e foi reconstruída, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir um mapinha. Isso aqui está muito ruim. Não, isso está muito ruim. Deixa eu ver se eu acho em inglês melhor.
Pronto, esse aqui está melhor. Estou abrindo aqui, viu? Aliás, é até bom eu fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora eu vou apresentar para vocês as reivindicações territoriais. O Brasil ele não reivindica por enquanto. O Brasil ele acha que essa reivindicação ela tem que ser feita com base nas pesquisas científicas que forem realizadas naquela região, gente. Mas por enquanto o Brasil não reivindica. Deixa eu passar para vocês. Cadê? Deixa eu passar para vocês aqui essas reivindicações. Acho que vocês conseguem ver. Essa parte aqui em vermelho é a parte que o Reino Unido quer da Antártida. Reparem que muitas se sobrepõem, né? Essa parte verde é da Argentina, essa parte dessa cor aqui, que eu não sei qual é do Chile, a da Austrália amarela, Noruega em roxo, França em azul, Nova Zelândia, e tem uma parte aqui que nenhum país quer, que é essa parte aqui que eu estou passando o cursor agora. Mas essas reivindicações, elas ainda não foi repartido, entendeu? Existe um tratado de exploração que estabelece que os estados, e era de 50 anos e foi revogado, acho que até foi revogado não, foi prorrogado até 2049. Então, nesse sentido, é interessante notar, pronto, tem outro mapa também, cadê? É interessante. Eu queria evitar o melhor. Depois eu vou ver se eu coloco lá para vocês. Pronto, deixa eu voltar. Não, vocês estão vendo. Deixa eu sair daqui. Bom, pessoal, o Tratado de Washington 1959 ele estabeleceu um regime de não militarização da Antártida sem renúncia à pretensão territorial dos aderentes, né? Trouxe a abertura para a pesquisa científica e preservação dos recursos biológicos. O Brasil aderiu em 1965 e, a partir do começo dos anos 80, o Brasil passou a estabelecer uma base permanente lá, né, e que funciona até hoje, incendiou-se, mas depois funciona. E esse tratado, ele ia funcionar 50 anos. E aí ele foi prorrogado, acho que por mais 40. Deixa eu só conferir essa informação, se foi 40 ou 50 anos. E só vai ocorrer a partilha da Antártida depois desse período. Deixa eu dar uma olhada aqui para conferir a informação.
Ah, vai até 2041. Né? E lembrando, o Brasil não tem reivindicação territorial. E aí vai esse tratado só depois de 2041. Agora vai ver se vai ser dividida, Antártida, como é que vai ficar. Pessoal, alguma pergunta? Espaço aéreo, acho que eu vou deixar para a próxima aula. E aí a gente termina aqui em relação ao Tratado de Washington. Bom, tem perguntas? Aqui. Bom, pessoal, caso vocês não tenham perguntas, eu acho melhor deixar espaço aéreo para a próxima semana. A gente termina o ponto 9 e começa o ponto 10. Aí eu já quero ver se eu disponibilizo para a semana que vem os três últimos pontos, com os três últimos estudos dirigidos e os três últimos exercícios. Tá certo? Por favor, avisem aos colegas. Hoje teve pouca frequência, mas avisem aos colegas para não deixar de fazer esses exercícios. Fiquem de olho no exercício complementar e na questão dos seminários, tá? Não deixem de fazer. E então, até semana que vem, a gente prossegue o assunto. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Um, um abraço. Abraço. Tchau, tchau.